Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Segundo dia dos playoffs, segundo dia dos resumos. Você tem que ter assistido ontem, né? Pelo amor de Deus. Cadê a sua empolgação de começo de playoffs? Então você já sabe como funciona, né? A gente vem aqui, analisa todos os jogos da rodada, no caso hoje 4 jogos da rodada. A gente mostra alguns lances para analisar taticamente essas 4 partidas. E aí todo mundo volta feliz para casa. Isso, a nossa ideia é sempre tentar explicar o que aconteceu no jogo, qual foi a história principal da partida e mostrar alguns vídeos aqui para exemplificar para vocês o que a gente está analisando. E essa temporada, o resumo da rodada, que a gente já faz o que? Já é o terceiro, quarto ano que a gente faz o resumo da rodada, a gente vendeu os naming rights para a KTO. Ó, tá aqui a KTO, uma TVzinha. Então, dê sua força lá para a KTO também. Faça o cadastro no site, use o cupom BPRESAS, tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. E se der certo para vocês faturam alguma graninha, pelo menos algumas vezes. Pra gente tá meio difícil. Isso, e a gente vai fazer uma apostinha aí no final do vídeo, e aí a gente conversa sobre as apostas que a gente fez no resumo da rodada de ontem. A gente achou que ia ter uma zebra. Quem diria? A gente teve 3 zebras, só um jogo não foi. Então vamos começar com uma dessas vitórias. A gente chamou de zebra todas as vitórias do time visitante. Claro. Então vamos começar com uma delas, porque o meu Los Angeles Lakers, quando ganha, pode... Aí você tem orgulho, aí você fala com pompa. Meu Los Angeles Lakers foi até Memphis e ganhou do Grizzlies num jogo que o placar final não mostra o quanto foi disputado. O jogo estava disputado e nenhum time conseguia abrir de verdade até a metade do último quarto, e de repente o Lakers abriu 6, 8, 10 e acabou a partida. Foi realmente súbito. O jogo foi bem parelho e o final simplesmente a coisa degringolou. E eu acho que foi bem parelho até em sustos. Mas o Lakers também levou vantagem nisso, porque o Anthony Davis se machucou no primeiro tempo, só que ele voltou. Ele sentiu uma lesão no braço. Ele falou que não estava sentindo o braço. É ataque cardíaco. Pra mim é ataque cardíaco. Geralmente a gente fala, né, não, sentiu o tornozelo. Isso, não sentiu o tornozelo. Como sinônimo de dor no tornozelo. O Anthony Davis foi, não sentiu o braço. Tipo, pegou pro hospital. Pegou alguma coisa errada ali. Pegou, né? Pegou o neuvo. E aí... Mas tudo bem. Voltou pro segundo tempo, jogou muito bem, deu 7 tocos, é o máximo de tocos que ele deu em um jogo de playoff na carreira dele. Por outro lado, Ja Morant, no quarto período, foi quando começou a sequência do Lakers, ele cometeu uma falta de ataque, né? Ele estava atacando a cesta, trombou, caiu com a mão no chão, que já estava machucada, sentiu muita dor e não voltou para a partida. Isso, e foi um caso bem parecido com o Antetokounmpo, depois a gente fala disso, mas essa tentativa de cavar faltas de ataque que acaba colocando um corpo embaixo do jogador que está infiltrando e volta e meia dá ruim. A diferença é que o Ja Morant caiu de frente, bateu a mão, o Antetokounmpo caiu de bunda e machucou as costas, né? Os dois se machucaram. Isso. Acontece, e é claro que acaba sendo algo que a gente tem que comentar. A gente quer falar sobre análise tática e as mudanças do jogo. É chato ter que falar de lesão, mas é óbvio que o Grizzlies sofre sem o Ja Morant. A gente sabe que o Grizzlies é um bom time sem o Ja Morant, mas naquele momento eles não reagiram bem à saída dele. Foi quando o Lakers começou sua sequência final. A sequência, na verdade, o Lakers começou a sequência. O Austin Reeves começou a sequência dele. Austin Reeves foi um dos 4 jogadores do Lakers a passar de 20 pontos no jogo. O LeBron fez 21, o Anthony Davis 22, e aí os 2 estrelas de verdade. Claro. O Austin Reeves fez 23 e o Rui Hachimura 29 pontos. A diferença é que o Austin Reeves fez quase tudo no último quarto, incluindo uma sequência de 9 pontos seguidos só dele. E foi a primeira vez que 4 jogadores do Lakers chegaram a 20 pontos num jogo de playoff desde os anos 80. Não, é surreal. Não faz parte da tradição do Lakers ter vários jogadores dividindo a carga ofensiva, mas é ainda mais surpreendente nessa temporada, em que o elenco do Lakers parecia tão fraco e não conseguia fazer nada para fora de LeBron e Anthony Davis, mas o time estava muito feliz com o elenco que conseguiu montar depois da janela de trocas, e a gente viu o motivo nessa partida. Foi uma excelente vitrine do que esses jogadores de apoio podem fazer. E o D'Angelo Russell, que vinha de uma partida ridícula no play-in contra o Minnesota Timberwolves, marcou 19. Ele ficou a 1 pontinho do Lakers ter 5 jogadores com 20 pontos ou mais, que seria uma coisa
surreal. E o D'Angelo Russell deu 7 assistências, foi uma grande partida. O LeBron, essa é uma das coisas animadoras pro Lakers, o LeBron jogou bem, nada demais. Não precisou fazer nada espetacular, né? 21 pontos, 11 rebotes, cometeu 5 turnovers, e a coisa que eu achei mais preocupante, pensando pelo lado do Lakers, não deu muito certo marcando o Jaren Jackson Jr., não. Teve um jogo ofensivo espetacular o Jaren Jackson Jr. Quando o Ja Morant foi suspenso pela polêmica das armas, tudo, a gente pensou, putz, da onde o Memphis vai tirar poder de fogo, pontos? E o Ja Morant começou, o Jaren Jackson Jr. começou uma sequência de grandes jogos de pontuação enorme, várias partidas com mais de 30 pontos, arremessando o melhor de 3, que é uma coisa que ele promete desde que ele entrou na NBA, mas nunca teve tanto volume. E eu acho que um pouco é por causa da mecânica. A mecânica é muito esquisita, ninguém nunca botou fé naquilo, mas começou a cair agora, parece que é um arremesso bem consistente. E ele jogou muito bem, e o Lakers tentou essa estratégia de o Anthony Davis marca, entre muitas aspas, o Xavier Tillman, ou outro jogador que esteja lá de pivô, ou algum não arremessador, e o LeBron faz muito do trabalho em cima do Jaren Jackson. Mas o Jaren Jackson foi no mano a mano, foi lá de costas para a cesta, girou, arremessou e conseguiu um bom sucesso para cima do LeBron. E acho que essa é a boa notícia para os torcedores do Lakers. Foi uma partida comum ofensivamente do LeBron James, não foi uma atuação espetacular 5 defensiva para ele. Até, nem foi. Foi uma atuação abaixo da média até. E ainda assim o Lakers conseguiu a vitória. Então mostra que eles têm poder de fogo para enfrentar esse Memphis Grizzlies sem o Ja Morant, mesmo que as coisas não estejam indo perfeitamente bem para LeBron e Anthony Davis. Olha esse número que espetacular. Jaren Jackson Jr. tentou 7 arremessos quando ele foi marcado pelo LeBron. Acertou 6. Surreal, é um aproveitamento 6 muito de alto. 7 marcado pelo LeBron James. Mesmo que seja o LeBron de 38 anos, não é para qualquer um, nem todo dia. Não é fácil, mas também significa que não funcionou tão bem assim a proposta de defesa que o Lakers propôs. E falando em não é todo dia, a gente tem que falar dos 29 pontos do Hachimura. Ele acertou 11 de 14 arremessos, 5 bolas de 3, quase tudo no segundo tempo. Definitivamente não é todo dia, E foi a fala do Dillon Brooks depois do jogo, que acho que foi o melhor jogo da vida dele. Provavelmente Desafio ele a repetir isso quarta-feira. E esse é o tipo de coisa que times têm que confiar demais no técnico e no modelo de jogo. Porque o plano defensivo claramente não era dar atenção pro Hachimura, era inclusive desafiá-lo a arremessar de 3 pontos, o aproveitamento dele abaixo da média da NBA. Mas acertou. Você se desespera, você muda o seu jeito de marcar porque o jogador tá tendo a partida da vida. O Grizzlies foi bastante centrado, manteve no plano. Vamos ver se nos próximos jogos eles ainda confiam que o Hachimura eventualmente vai voltar para sua média. Eu tô curioso para ver o quanto o Grizzlies faz de ajuste defensivo, porque o Lakers ganhou um duelo que a gente considerou importante no nosso preview, que é a parte dos rebotes ofensivos, que é uma parte que o Grizzlies domina. O Grizzlies domina pegar rebotes quando eles estão no ataque e até impedir-os quando eles estão defendendo, mas sem o Brandon Clark, sem o Steven Adams, seria mais difícil, especialmente contra um time que é bom nisso, como o Lakers, tem lá o LeBron, o Anthony Davis, o Vanderbilt sempre brigando. E o Lakers pegou mais rebotes ofensivos, e o Lakers ganhou essa parte do jogo. Ficou bem evidente que o Grizzlies sentiu falta de ter seus jogadores de garrafão. Mas eu não sei se a gente esperava que o Lakers ia ganhar a parte das bolas de 3, dos coadjuvantes e do Austin Reeves dominando o ataque de meia quadra no quarto período. O quarto período chegou a ser cômico, porque a bola ia para o Austin Reeves, o famoso Kobe Caipira, é o apelido dele, é o Hillbilly Kobe. Ele chegou na NBA com esse apelido e, bom, a torcida do Lakers abraçou. É evidente, E aí o Anthony Davis ia fazer um bloqueio para ele e o LeBron ficava do outro lado da quadra assim, ó, você precisa de mim? Tô assim? Aqui à disposição. Como assim a bola tá com o Austin Reeves comandando? Tipo, Anthony Davis, faz um bloqueio aí. Se der na telha, eu passo para você. Deixa eu decidir. Porque acho que essa é a questão, né? Tradicionalmente, o LeBron é o armador porque é ele quem toma as decisões. É ele quem determina o ritmo do jogo e quais jogadas vão acontecer. Não é normal ver ele permitindo que um armador decida tudo que acontece em quadra. Tanto é que nas coletivas depois foram conversar com ele sobre por que tanta fé, tanta reverência
ao Reeves, e aí ele falou que ele tem uma inteligência de basquete altíssima, que o LeBron sempre percebeu isso, que ele já sabe que tipo de jogador funciona com ele, que tipo de jogador dá pra confiar a bola nas mãos, e ele colocou todas as fichas no Reeves. E o LeBron adora falar que ele sempre soube. Isso, ele sempre percebeu. Sempre percebia, antes de todo mundo. Mas deu certo, e eu não sei se o Grizzlies estava tão preparado para isso, e se vai rolar um ajuste, porque o quarto período foi o do Austin Reeves dominando o jogo de pick and roll, quando ataca, quando recua, quando ele coloca o defensor nas costas dele. Fez isso com o Ja Morant antes dele se machucar, que é uma coisa que o Ja Morant faz muito bem, e conseguiu invadir o garrafão mesmo com o Jaren Jackson lá, e quando precisou, virou o jogo. O Grizzly fez a estratégia tradicional de vários times da NBA de colocar alguém na cobertura, carregar o lado da bola com vários jogadores e deixar o outro lado livre. O outro lado era o Troy Brown Jr., o Hachimura, o LeBron. Isso, esse é o ponto. O LeBron não estando carregando a bola, ele pode ficar do lado oposto. E aí, se ele recebe um passe, ele tem um defensor a menos para enfrentar. E ele fez isso e acertou bola de 3 no quarto período também. Ele ficou lá paradinho, deram espaço e acertou bola de 3. O Anthony Davis recebeu alguns passes também nessas jogadas com o Austin Reeves e deu muito certo, e acho que o Grizzlies ficou meio... Ué? O plano era esse. A gente tá seguindo o plano e as bolas estão caindo, óbvio. Então, mas às vezes, quando uma série é disputada, você precisa que dê certo uma vez, 2 vezes. Nos próximos jogos, o LeBron, em vez de fazer 21, faz 35. E aí compensa. Mas aí é ver se o Grizzlies vai manter a disciplina, se eles vão tentar um ajuste tático defensivo. Mas acho que é claro que a principal dificuldade do time vai ser o Ja Morant, que é questionável pro próximo jogo. Ele já disse que parece pouco provável que ele tá com muita dor. Mas assim, o jogo é só quarta-feira, ele disse isso no calor da frustração. No calor da dor. No calor da dor também. E a gente já tinha comentado aqui que o tipo de coisa que o Ja Morant faz é o que o Lakers tem mais dificuldade de defender. Essa velocidade, essa explosão atacando o garrafão. Então, é claro que é uma arma ofensiva que o Grizzlies vai sentir muita falta. Quando o Ja Morant saiu, os pontos foram só o Jaren Jackson no mano a mano. E mesmo assim, depois teve algumas bolas onde o Lakers dobrou, mostrou uma ajuda, e quando o Grizzlies começou a rodar a bola, não apareceu nada. O Lakers estava bem posicionado defensivamente. E eu achei que o Grizzlies teve sucesso nas trocas do pick and roll, porque o Jaren Jackson estava marcando o Anthony Davis e o Dillon Brooks o LeBron. Quando tinha pick and roll dos dois, eles trocavam a marcação. O Dillon Brooks fez um bom trabalho impedindo que o Anthony Davis recebesse a bola muito perto da cesta. O Jaren Jackson conseguiu ficar bem na frente do LeBron. Os dois são defensores bem versáteis, dá pra fazer essa troca. E o Jaren Jackson puniu o LeBron na opção do Lakers de deixar ele marcando nesse duelo. Então, 2 coisas que a gente estava mais chamando a atenção taticamente, o Grizzlies até que se deu bem, chegou a liderar o jogo no começo do quarto período, sempre a diferença pouca. Então não parece que estava ruim pro Grizzlies. Tava disputado, mas não tava meio que dando certo. Ja Morant se machucou, os coadjuvantes do Lakers começaram a acertar e, de repente, adeus mando de quadra pro time que teve melhor campanha em casa na temporada inteira. E a gente tá falando aí de um duelo que, em geral, não é tão disputado assim. Quando você tá falando de gente muito do alto da Conferência Oeste com gente mais de baixo, costuma ser jogos mais tranquilos. Mas a gente tá numa temporada diferente, uma temporada extremamente parelha, em que times começaram mal e engataram, estariam na elite do Oeste. O Lakers é um dos melhores times desde a parada do All-Star. E a gente tá vendo que poucas coisas fazem total diferença. Foi um jogo extremamente equilibrado. Você tem o Hachimura acertando bola de 3 pontos, já vira outra partida. E bota sempre aquela pressão. Quando o time da casa perde o jogo 1, o jogo 2 fica gigantesco, porque mesmo que tenha uma boa desculpa, mas o Ja Morant tá fora, você vai para Los Angeles com 0-2. Isso, é tenebroso. Então, muita pressão aí para cima do Grizzlies, pressão pra gente saber se o Ja Morant joga ou não. E eu separei uns lances pra gente ver como foi essa sequência do Austin Reeves no final, como o Lakers conseguiu fazer tantos pontos em sequência e até segurar um pouco lá na defesa para fazer essa diferença gigante no placar em um tempinho tão curto de tempo. Então vamos ver o Kobe Caipira. Vamos lá. Vamos ver aí os minutos finais de Lakers e Grizzlies. A gente tem o Lakers com uma vantagem pequena ainda, de 4 pontos. E aqui a gente já consegue ver
a cobertura no garrafão que o Lakers tanto quis fazer. E quando o Ja Morant não ataca, que é o caso aqui, ele não recebeu a bola, o Tyus Jones tenta o passe, o Austin Reeves dá uma pressão, mas quando tem a infiltração do Desmond Bane, tá lá o Anthony Davis dando um dos seus 7 tocos na partida. E aqui, quando o Ja Morant tá em quadra, ele infiltra. Porém, nesse caso em especial, tava lá o Anthony Davis para cavar a falta de ataque e o Ja Morant bate a mãozona no chão. Caiu muito feio, foi bem assustador. Mas dá pra ver um pouco como o Lakers estava pressionando bastante na defesa, mais do que às vezes é tradicional do Lakers no perímetro. Isso, e confiando na cobertura do Anthony Davis. E pro Anthony Davis poder ficar na cobertura, quem tá marcando o Jaren Jackson Jr. lá do outro lado, o LeBron James. Foi a decisão que o Lakers tomou. E tava com os pés dentro do garrafão até. Uma defesa bem compacta. E aqui a gente vai ver um pouco, a gente falou do ataque do Lakers. Olha o LeBron aqui desse lado. A jogada agora nem é com o Austin Reeves, é com o D'Angelo Russell, mas é um bloqueio do Davis pro Russell e o LeBron não tá com a bola. Ele tá do lado oposto e aí olha o defensor dele tá na cabeça do garrafão, porque você tem que ajudar o lado da bola. Esse é o esquema defensivo do Grizzlies. Mas aí a bola chega pra ele e ele, como se fosse um Hachimura, só ficou paradinho esperando pra acertar. E aqui de novo, bola no Anthony Davis. Olha como os 5 jogadores do Grizzlies estão do lado da bola. E esse é um passe bem difícil de executar. E aí o Reeves poderia ter arremessado aqui. O Dillon Brooks faz até um ótimo trabalho se recuperando enquanto a bola está no ar. Ele finge que vai arremessar, passa, e aí é o Kobe Caipira. Inacreditável. É muita técnica. E o Jaren Jackson e o Santi Aldama, os dois vão para a cobertura do Austin Reeves. Então, agora são 4 jogadores do Grizzlies no garrafão, 3 jogadores do Lakers para arremessar de 3. E o LeBron, inclusive, tá pedindo essa bola, né? Não, mas você é o Hachimura, LeBron? Não, né? Então fica pianinho aí. Espera a sua vez. Espera a sua vez. Dessa vez foi a vez do Hachimura acertar mais uma. E aí começou o show do Austin Reeves, ele jogando em dupla com o Anthony Davis. O Jaren Jackson vai pro drop, ele vai recuando. E o LeBron aqui, ó. Olhando. Só esperando. Só aqui em cima, na linha de 3 pontos. Se precisar de mim, tô aqui. O Austin Reeves fala, não preciso não. Obrigado. E aí, como o Jaren Jackson recua bastante para proteger a cesta, o Austin Reeves começa a fazer um banquete tem que punir na o meia drop. distância. Aqui, de novo, ele não consegue usar o corta-luz na primeira vez, né? O Tyus Jones defende muito bem. Aí ele faz outra vez. Agora ele consegue, aí ele põe o corpo na frente. E aí, quando o Jaren Jackson cai no chão, ele faz a bandeja. O toco é depois que a bola já bateu na tabela. Então, contam os 2 pontos. E aí agora o jogo é dele. LeBron aqui no cantinho dele, o Hachimura no cantinho dele. Olha o nível de confiança, sério. E aí de novo passa por baixo do bloqueio o Desmond Bane, mas o Jaren Jackson recua do mesmo jeito. Ele tá sempre fazendo drop, ele sempre protege o aro. Então o Austin Reeves fala, beleza, estão pagando pra ver. É o preço de você não saber quem é o cara. Aí ele arremessa? E aí é que eles tiram o Desmond Bane do Austin Reeves com esse primeiro bloqueio do Russell. E agora que o Tyus Jones está nele, chega o bloqueio. De novo vai recuando no drop o Jaren Jackson. E aí o Austin Reeves mantém o controle e o defensor nas costas dele até chegar na meia distância que ele quer. Sabe que, guardadas as devidas proporções, me lembra o Jeremy Lin, que fazia jogadas muito parecidas e as defesas também não estavam prontas para lidar com ele. E aí de novo, agora rolou a troca. E durante a troca, o Jaren Jackson Jr. empurra o Anthony Davis e dá 2 lances livres. Falta 1 minuto e 10. Tá em 8 pontos de diferença. E eles decidem, não vamos marcar diferente agora. Falta. Isso. O outro time de Los Angeles também ganhou, Danilo. Também como visitante. O Los Angeles Clippers foi para Phoenix e ganhou do Phoenix Suns. Apesar de uma grande partida do Kevin Durant. Quase fez triple-double. 27 pontos, 9 rebotes, 11 assistências. Devin Booker jogou muito bem no ataque e muito bem na defesa. Para quem lembra, ele já melhorou na defesa faz um tempo, mas foi uma partida tão espetacular, tantas jogadas que fizeram a diferença, que deu para lembrar dos tempos que a gente falava, Devin Booker na defesa? Imagina, nem se esforça. As coisas mudaram muito pro Devin Booker e para esses Suns, claro. E então, grande jogo do Booker, grande jogo do Kevin Durant, grande jogo do Torrey Craig. Porém, ganhou o time
do cara que acertou 3 de 19 arremessos e ainda saiu com a marca de herói do jogo. Pois é, Explica essa pra mim. o Russell Westbrook foi provavelmente o grande personagem dessa partida. E aí, coisas interessantes. A gente tava falando aí no jogo do Lakers de que os jogos são muito parelhos, então pouquíssimas coisas acabam fazendo uma grande diferença. Esse foi um jogo muito equilibrado. Então, o Russell Westbrook ser capaz de pegar rebotes de ataque já desequilibra completamente o jogo. Foi o suficiente pra gente conseguir ver uma diferença no placar na direção do Clippers no quarto período. Essa atuação do Westbrook é uma das mais... Westbrook é confusa, ela é esquisita, ela chama atenção, ela é a cara dele, porque tentar 19 arremessos e acertar só 3. Quem tentou 19 arremessos ou mais no jogo? Devin Booker, só que ele acertou 10. E o Kawhi Leonard, que acertou 13 de 24 para marcar 38 pontos. Então é o tipo de coisa que custa uma partida. Não é simplesmente arremessou meio mal. Ele não parou de arremessar. Mas aí tem vários tipos de arremesso que o Westbrook tentou. Alguns foi, ele estava completamente livre. Ele é abandonado, ninguém quer marcar o Westbrook, ele é desafiado a arremessar. Então, teve esses que ele arremessou porque ele tem algum amor próprio e ele precisa punir as defesas. Teve o tipo de arremesso que é o arremesso do rancor. Porque ele estava muito pilhado em enfrentar o Kevin Durant. Mas ele disse que não tem mais nenhum problema. Nenhum problema, ele estava super macio. Ele defendeu o Kevin Durant em muitas posses de bola, defendeu com muita agressividade. Deu toco, marcando no sanduíche, enquanto tinha jogadores do Clippers fazendo drop para impedir a infiltração do Durant. O Westbrook vinha por trás, deu toco, desviou várias bolas, conseguiu roubar a bola da mão dele. E foi marcado pelo Durant em várias posses de bola. E aí quis... Né? Ele quis mostrar serviço, ele quis arremessar por cima e não teve a menor chance. E teve outros arremessos que o Westbrook deu só porque ele pegou o rebote ofensivo. Ele pegou 5 rebotes de ataque. E às vezes ele pegou o rebote de ataque, caminhou com a bola até a linha de 3 pontos, já estava acabando o relógio de arremesso. Não tinha mais nada para fazer e aí ele foi lá e queimou um arremesso completamente torto. Mas a questão é, o Westbrook estava jogando com uma intensidade muito grande, muito absurda. Eu acho que foi a melhor partida defensiva que eu vi o Westbrook jogar. Então, isso também é contraditório, porque no ataque ele ajudou bastante, mesmo errando um monte de arremesso. Muitas assistências. Foram 5 rebotes de ataque, pelo menos 2 na posse de bola final do Clippers, 8 assistências, e na defesa ele foi batido várias vezes nessa agressividade. E a quantidade de jogadas que ele resolveu vindo por trás, esse toco que você falou no Durant, teve roubos de bola que ele foi batido e ele veio por trás e teve um tapinha na bola. E alguns nem contou roubo de bola, alguns ele deu tapa, a bola foi para fora e foi lateral pro Phoenix Suns, ou a bola caiu na mão de outro jogador do Suns, tanto faz. Mas ele tirou aquela infiltração onde parecia que ele tinha sido batido. Então várias vezes ele foi superado no mano a mano, que costuma ser uma marca de não defendeu bem, e ele vai lá e se recupera no final. E é o mantra clássico do Westbrook, né? Que é viva pelo Westbrook, morra pelo Westbrook. Ele não pare nunca de tudo. Isso, ele comanda os jogos em que ele existe, mesmo quando ele não é o melhor jogador. Ele impõe uma certa marca Westbrook na partida. E aí você tem que estar disposto a lidar com isso. E o Lakers claramente não estava. E o Clippers mostrou ontem que estava totalmente nesse barco. O Westbrook arremessou 19 bolas, acertou 3. Quarto período, a bola estava nas mãos do Westbrook para que ele tomasse as decisões. E aí, se o Kawhi Leonard arremessou, é porque o Westbrook passou a bola para ele. Então, sem o Paul George, que pelo jeito nem volta para essa série, o Westbrook acabou tendo bastante protagonismo. Até porque o Kawhi queria bastante receber a bola de costas para a cesta na meia distância. Alguém precisa passar a bola para ele depois que ele briga pela posição. Ele não quis carregar a bola pro ataque. Fez isso algumas vezes, claro. Jogou faz muito parte. tempo, jogou 42 minutos. Teve que fazer, mas não o tempo todo. Não o tempo todo, o Westbrook permite isso a ele. E uma coisa que eu achei que fez muita diferença é que o Westbrook soube ler bem a defesa do Suns e explorar alguns problemas. Quando a gente apostou ontem que se fosse para ter uma zebra, a maior chance era essa, é porque o Phoenix Suns tinha 8 jogos com o Durant em quadra. Eles ainda não estavam acostumados com essa rotação. Foram 8 vitórias, porque o Durant é só muito bom. Mas ainda leva um tempo para você fazer os ajustes, para nas rotações defensivas você saber
quem deve estar em que lugar da quadra. Talvez, acho que na defesa deu pra sentir mais. Que vacilo, deixou livre aqui, não era pra deixar. Meio falta de comunicação, aí vem alguém voando no rebote ofensivo e pega a bola. Eu achei que esse foi o grande defeito do Suns no jogo. Eles não conseguiram entender essa movimentação entre o Kevin Durant e o DeAndre Ayton quando eles estão jogando na defesa. Tanto que o Zubac e Plumlee juntos, 19 pontos. Pois é. E foi muito importante para o Clippers se manter vivo no jogo, depois abriu uma vantagem. O Suns falhou defensivamente, o Westbrook leu isso muito bem, conseguiu vários passes para a gente cortando nas costas do Durant ou do DeAndre Ayton. Então era a chance do Clippers pegar o lugar em que o Suns ainda não está confortável. Ele não tão confortável em inserir o Durant nessa defesa. Mesmo no Warriors, o Kevin Durant eventualmente virou o Draymond Green deles. Tinha a mesma função tática. Levou um tempo até ele se ajustar a isso. Defensivamente não é instantâneo. O Durant é um bom defensor, mas ele não é, por definição, um defensor. Ele é um excelente defensor, bem versátil, mas é que defesa é sempre coletiva, né? É claro, e ele é um jogador ofensivo espetacular. Defensivamente, ele vai precisar de ajustes, ele vai precisar saber onde ele tá, ele precisa entender qual é a movimentação do resto do time. Mesmo que você tá marcando alguém no mano a mano, é só eu e você. Chegou um corta-luz, vira uma defesa coletiva. Claro, qual porque é a aí decisão? O que a gente vai fazer nessa situação? Então, defesa precisa de muito entrosamento, e o Suns não foi desastroso, mas o Clippers foi pegando e se alimentando de cada pequeno erro, o jogo é pegando parelho. os rebotes de ataque. Errou 3, 4 vezes, pronto, já é a vantagem que o Clippers conseguiu. Os rebotes ofensivos do Westbrook, vários foram nessa falha de comunicação entre o DeAndre Ayton e o Kevin Durant. Para mim foi a história do jogo e o Westbrook brilhou exatamente nessas falhas. E aí ele acabou virando personagem, mesmo com o Kawhi Leonard marcando 38 pontos no jogo. Dane-se. A gente só quer falar do Westbrook. É impressionante como ele chama pra si a narrativa, né? Mas falando de Kawhi Leonard, foi legal ver o que a gente queria ver, né? Que vários momentos, especialmente no segundo tempo, quarto período, o Kawhi marcou o Kevin Durant marcou o Kawhi Leonard, tiveram umas jogadas bem legais, um desafiando o outro, mas o Clippers estava bem preocupado com o Durant, bastante ajuda vindo, e até por isso o Kevin Durant deu bastante assistência. Melhor momento do Suns no jogo, que foi o terceiro quarto, quando eles cortaram a vantagem do Clippers e passaram na frente, o Durant não deu um arremesso. Foi só assistência para todo mundo, especialmente o Torrey Craig, né? O Torrey Craig fez 22 pontos. Você olha só a ficha do jogo e fala, como assim o Kevin Durant deu 15 arremessos e o Torrey Craig deu 12? Foi quase. Tá errado isso. O Torrey Craig acertou 9 desses 12. Mas ele tem tido muito mais responsabilidade ofensiva desde a troca que trouxe o Kevin Durant. Eles precisaram tapar Alguém os buracos. Tem que ser o quinto jogador, né? É ele ou o Kogi. E ontem o Torrey Craig foi bem, acertou vários desses arremessos quando o Durant estava pressionado no terceiro período. O Ayton também recebeu várias bolas. O Ayton é outro que arremessou mais vezes que o Durant. Então o Durant foi o quarto, o terceiro, quase o quarto na lista de quem mais tentou arremesso pelo Suns no jogo, porque o Clippers tentou tirar um pouco a bola da mão dele, ele distribuiu o jogo muito bem. Eu achei que o Suns não teve tantos problemas ofensivos. Tirando os turnovers excessivos do Devin Booker, muito pela pressão do Westbrook, de resto achei que estava bem. Na defesa, acho que o Clippers conseguiu explorar um pouco mais. O Eric Gordon ficava livre o tempo inteiro de 3. E aí é por isso, por conta das questões defensivas, que eu separei várias jogadas pra gente ver aí como o Westbrook comeu nas falhas da defesa do Durant e do DeAndre Ayton. Vamos ver. Então a gente tá aí no primeiro quarto, o Kawhi Leonard levando a bola. E aí ele faz essa infiltração. E aí o que eu acho mais interessante, olha, volta um pouquinho, olha como o Kevin Durant tá marcando o Westbrook, ok? Marcando entre todas as aspas, né? Ele é o responsável pelo Westbrook. Ele é o jogador responsável, o Zubac tá até mais perto dele, mas o Zubac é responsabilidade do Ayton. O Ayton foi lá cobrir a infiltração do Kawhi Leonard. E aí o Durant agora tá no Zubac. Nesse momento, nenhum dos dois sai no Kawhi Leonard. Eles não sabem quem é que vai fazer essa dobra. Fica só o Kawhi Leonard contra o Craig e ele consegue dar esse arremesso. E é mais difícil tomar essa decisão porque o Kawhi não ataca até o fim, né? Ele para na meia distância. É só um segundinho de indecisão ali de qual dos dois. E aí, de novo,
É um momento em que tá rolando uma infiltração, o Ayton precisa sair, mas o Durant não sabe se ele tá no Zubat ou se ele tá no Westbrook. Se você tá marcando o Westbrook na zona morta, você não marca ele, você não defende ele. Você simplesmente vai lá e ajuda. Então não tem cobertura e ajuda pro Kawhi atacar. E aqui começa o show de Russell Westbrook. Sabe o que é uma maldade? Essa jogada é marca registradíssima do Phoenix Suns. É verdade, o Phoenix Suns usa muito, né? Esse bloqueio nas costas do marcador do pivô. É um pick and roll e espanhol. aí o pivô né? sai. E é o Durant tentar entender. Nesse momento ele não tá mais com o Ayton, né? Ele tá com O Biombo. o Biombo. É tentar entender como é que você reage a esse corta-luz. Porque aqui o Durant poderia ter tentado acompanhar o Plumlee. Alguém teria que ter feito alguma coisa, não tem um jeito certo. O marcador do Norman Powell, que acho que é o Kogi, né, também poderia ter trocado. Falhou comunicação. E é justamente isso que você pode explorar no Suns. Uma comunicação truncada porque trocas aconteceram, porque o time tá novo. E aí é só constrangedor. Olha lá o Durant e o Ayton trombando os dois juntos no corta-luz do Kawhi Leonard pro Zubat passar completamente livre nas costas. A jogada é pra isso, mas acho que nem o Clippers imaginava que ia sair tão livre o Zubat. Né? Saiu lindo. Nenhuma comunicação. E aí, de novo, dessa vez o Durant tentando acompanhar o Eric Gordon. E ele é simplesmente batido e o Ayton nem fica sabendo porque tá olhando pro Zubat. Que nem tá participando da jogada. O Durant acha que o Zubat está fazendo bloqueio para o Eric Gordon receber a bola lá em cima. E ele tenta se antecipar o Eric Gordon. Então o Zubat ia participar do lance na cabeça do Durant. Isso. Nunca chegou a vez. E aqui já estamos no quarto período. Aí o Westbrook sendo agressivo sozinho. Assistência! Soltando essa bola. Talvez um arremesso, talvez um passe. Imagina, que passe lindo. Mas pra mim o fascinante é onde o Durant está defensivamente nesse lance. Ele de novo tá aí nessa cobertura, né, marcando a zona morta, e ele não faz absolutamente nada. Como é que o Plumlee passa nas costas dele e consegue essa bandeja? E aqui o rebote de ataque que o Westbrook conseguiu pegar. E esse foi com estilo ainda, né? Ele pega com uma mão só, agarra. Muito legal. E aí ele recomeça. A gente vai ver um pedacinho repetido. Vira esse passe pro Kawhi Leonard, que é a bola de 3 pontos, que dá vantagem de 4, faltando 2 minutos pro fim. E é o momento que o Clippers acerta 3 bolas de 3 seguidas, né? 2 com o Kawhi e uma com o Eric Gordon. E aqui é o que a gente estava conversando mais cedo. É o Westbrook trazendo a bola, mesmo no minuto final de um jogo em que a vantagem do Clippers é de 1 ponto, não é o Kawhi trazendo. Eles confiam no Westbrook. E o Kawhi faz o que ele gosta, que é sair de trás para receber a bola. Ele recebe esse corta-luz do Zubat. E aí ele recebe onde ele gosta, que é a meia distância. Recebe em movimento. E aí, mais um tá rebote de ataque pro Westbrook. E aí a posse de bola final. Ele defendendo o Devin Booker. E tocaço. E ainda melhor salva... partida defensiva. Joga a bola em cima do Devin Booker. Né? A bola ainda seria do Suns com 11 segundos. Mais de 10 segundos. Aí ele salva, bate na perna do Devin Booker. Jogada espetacular do Westbrook. Que atuação defensiva. Vamos então para a Conferência Leste, onde o Miami Heat ganhou do Milwaukee Bucks. O 8º colocado, ganhando do primeiro fora de casa. E não é qualquer primeiro, não. É um Milwaukee Bucks que sobrou demais na temporada regular. Melhor campanha da NBA nessa temporada, jogando em casa. Mas, como a gente disse no começo do resumo da rodada, Antetokounmpo se machucou ainda no primeiro tempo. Ele foi atacar a cesta, o Kevin Love tentou cavar uma falta de ataque e na trombada o Antetokounmpo caiu com a bunda, com as costas no chão, fez uma cara de dor, tentou voltar para o jogo, mas não dava mais. E o Heat já estava jogando bem naquele momento. Tava, né? O Heat estava completamente no controle ali da partida, mas tirar o Antetokounmpo, é claro que foi uma vantagem muito grande. O Heat é o segundo time que mais cava faltas de ataque na NBA. O efeito Kyle Lowry. Exato, e o efeito Kevin Love até. Trouxeram o Kevin Love. O Kevin Love sempre fez isso a carreira inteira e agora chegou no Miami Heat. Então é um time que gosta de usar isso como modelo defensivo e foi numa dessas tentativas de cavar falta de ataque quando o Antetokounmpo se lesionou.
rola uma discussão, talvez a gente fale um pouco mais disso aí no podcast que a gente grava ao vivo aqui às quintas-feiras. Mas tinha um pessoal lá pensando, não é hora da NBA começar a tentar coibir esses jogadores que entram atrasados num jogador que está infiltrando? Você tira completamente o espaço de aterrissagem dele, ele é tocado no ar, cai sempre torto, e o que marcam é você. Uma falta de defesa, nada demais. Mesmo né? quando pode ser falta de ataque, como foi o caso do Jamoran, mas mesmo quando é de defesa, como no caso do Kevin Love, é só muito perigoso. Tipo, a única punição dele foi lance livre pro Antetokounmpo. Nem é tanta punição, assim, dependendo do dia. Seria muito melhor que a NBA se preocupasse mais em proteger o espaço de aterrissagem dos arremessadores e de gente tentando enterrar, do que com os toques e os tapinhas que acontecem no perímetro, que não tem nenhum tipo de consequência para os jogadores. A gente vai discutir isso no podcast, porque tem gente que é contra essa falta de ataque, que eles chamam de charge lá, em geral. Deveria ser banida do basquete. Mas a gente discute essa parte das regras no podcast de quinta. Mas estamos falando disso só porque Tirou o Antetokounmpo do jogo. Não esteve presente e o Bucks sentiu muita falta dele, principalmente no ataque. O ataque do Bucks foi bem sofrido. Aliás, foi um jogo meio difícil de assistir. Foram 2 ataques bem tristes. O Heat gosta, né? O Heat, quanto mais feio o jogo, parece que é melhor para o Miami Heat. O Heat gosta de atrair os adversários para lama, né? Eles têm um ataque bem lameado, mas se os outros times estão ali jogando nos mesmos termos, o Heat parece que consegue uma vantagem. Mas eu acho que a grande vantagem do Heat nesse jogo foi uma coisa que eu definitivamente não esperava. O Heat é o segundo time mais lento da NBA. É o segundo time mais devagar, com menos posses de bola por jogo. Eles correram muito. Eles aceleraram o jogo o máximo possível. Nunca tinha visto isso. Já viu o Heat pegar um rebote e dar um passe de futebol americano pra frente pra alguém receber e fazer uma bandeja? Você já viu o Heat marcar 130 pontos? Não, foi surreal, muito esquisito. Se eu me engano, foi a primeira vez na história do Miami Heat que eles passaram de 100 pontos no terceiro quarto num jogo de playoff. História do Miami Heat, que já foi campeão com o Dwayne Wade, Shaquille O'Neal, já teve LeBron, Wade, Bosh no mesmo time. É que são sempre com essa identidade de vamos defender muito, defender forte, e depois no ataque a gente vê. Mas tipo, não é recorde histórico do Charlotte Hornets. O Miami Heat já construiu alguma coisa e foi esse time, essa versão do Heat, que tem dia que sofre pra fazer uma cesta aí. E sofreu, isso que é o mais engraçado, eles fizeram 130 pontos e olha, foi sofrido também. O ataque de meia quadra engasgado, muita dificuldade de construir jogadas. Mas eles correram, eles aceleraram, eles pegaram a defesa do Bucks bem atrapalhada, conseguiram várias cestas muito fáceis, porque o Brook Lopes não conseguia voltar a tempo. Porque o Adebayo saía correndo, e aí o Brook Lopes tinha que perseguir, aí isso virava uma bandeja. Eu achei, é que o Heat tem essas questões deles, mas eu achei que essa é a melhor versão do Heat. Porque a versão Jimmy Butler agressivo, que temporada regular quase não existe, ou só no quarto período, ele foi um Jimmy Butler agressivo o jogo inteiro, ele tentou 27 arremessos, ele não sossegou, ficou atacando o garrafão o tempo inteiro, conseguiu bandeja, conseguiu cavar falta e conseguiu distribuir passes. E aí vem para a segunda parte do melhor hit. Eles acertaram 15 bolas de 3 em 25 tentativas. 60% de aproveitamento. Não é todo dia, mas a melhor versão do hit tem Jimmy Butler atacando o garrafão e quando ele precisa passar para fora, gente acertando o arremesso de fora. E por fim, um Ben Adebayo agressivo. E tentou 18 arremessos, o que todo mundo implora faz uns 3 anos já, e deu um monte de passe. Muitas dessas dele pegar a bola na defesa e só acionar o ataque. Vai pra frente e lá você cria alguma coisa. Então o Jimmy Butler atacando o garrafão, o Adebayo atacando o garrafão, e quando a defesa do Bucks tenta fazer alguma coisa a respeito, os coadjuvantes, Max Strus e companhia, acertam de 3, aí é o Heat que faz 130 pontos. Não sei se vai ser todo dia, porque faz um tempo que não é, mas a melhor versão do Heat é essa. Eu não esperava ver nessa série. Eu sou um fã do Adebayo, acho que ele tem muito potencial, a gente já reclama muito de que ele participa pouco. E ele teve um grande jogo, conseguiu pontuar no garrafão, conseguiu pontuar em cima do Brook Lopes, foi muito mais agressivo do que normal. Ele não foi, sério,
1/3 do agressivo que ele deveria ter sido. Ele ainda é marcado com muita distância, ele ainda fica livre no perímetro, e aí ele engasga, né? Ele fala, não, agora eu vou atacar. Não, eu vou parar. Não, melhor pensar. Não, eu vou atacar. Não, Deixa eu soltar a bola pra alguém melhor não, não. Aí, de repente, na 4ª tentativa, ele vai pra cima do Brook Lopes, e aí ele acerta um arremesso. E o Brook Lopes recua, né? O Adebayo tem aquele arremessinho de meia distância, que é mais um floater, né? Que ele solta meio como se fosse um gancho. E o Brook Lopes dá esse espaço para ele. Ele dá, sério, ele usou às vezes. Então, que bom que ele arremessou tanto, mas ele deveria ter arremessado o dobro. Ainda é uma defasagem. E eu achei que o Heat foi até melhor nos momentos em que o Adebayo não estava em quadra. Troca o Adebayo. Em que não, calma, que eu já sugeri trocas meio absurdas que me perseguem até hoje. Talvez eu mando o Hachimura. Talvez. Já citaria, talvez. Né? Vamos ver. Não hoje. Mas é que quando o Kevin Love entrou, o Kevin Love acertou algumas bolas de 3 pontos, ele acertou 5 no jogo inteiro. E ele começou a atrair o Brook Lopes para fora do garrafão. O Brook Lopes não podia deixar o Kevin Love no perímetro. E isso deu tanto espaço para o Jimmy Butler infiltrar. Eu comecei a achar que era um melhor plano o Kevin Love está atraindo o Brook Lopes do que o Adebayo, que às vezes ataca, às vezes não ataca. E será que vou, será que não vou? Mas de todo modo, as duas configurações do Heat funcionaram. Né? E aí pro Bucks uma opção, que eles não usam o tempo inteiro, mas usam às vezes, é tirar o Brook Lopes e jogar com um quinteto mais baixo, entre aspas, onde o Antetokounmpo é o pivô. Ou o Antetokounmpo e o Bobby Portis variam a função tática do pivô. Sem o Antetokounmpo, o Brook Lopes teve que ficar muito tempo em quadra e eu achei que ele foi bem explorado. Ele não tinha o que fazer quando o Kevin Love estava jogando, ele não conseguiu impedir o Adebayo nas vezes que o Adebayo foi um pouco mais agressivo e ele não conseguiu voltar defensivamente. Eu acho que eles foram pegos de surpresa. Eu acho que ninguém imaginava que o Heat ia correr. Tanto assim. Não corre nada. Assim. É o segundo time mais lento e eles correram, o Brook Lopes simplesmente não alcançou. Eu tô muito curioso. E teve a lesão a gente não falou da lesão do Tyler Hero, né? Que ontem não fez falta, porque tinha um monte de gente acertando arremesso, e o Jimmy Butler sendo muito agressivo o tempo inteiro. Mas ser agressivo, atacar o garrafão e acertar arremesso de longe são as funções-chave do Tyler Hero. Talvez faça falta ao longo prazo. Não sei se o Heat consegue repetir isso em todo o jogo. E ele quebrou a mão, né? Não deram detalhes de que exatamente o que foi, mas quando aparece lá só, tipo, broken hand, não parece que ele vai voltar tão cedo. Não, parece uma lesão séria. Ele tava com muita dor. E questão ética aqui. Achei bizarro, ele quebrou a mão. Parece que não aconteceu nada. Você vê o lance, parece que, tipo... Ele só se jogou no chão, momento playoff, ele se jogou no chão e quebrou a mão. Mas ele continuou em quadra com a mão quebrada, nitidamente com dor. Ele não conseguia nem ficar com as costas eretas, de tanta dor que ele tava. Não pararam o jogo, deixaram ele lá, passaram a bola para ele teve que dar um arremesso. Aí ele voltou para a defesa e ninguém fez uma falta intencional, porque faltava, sei lá, uns 30 segundos para acabar o quarto. Aí seguraram, ainda teve uma outra posse de bola ofensiva. Não, o que é isso? É muita crueldade. O cara quebrou a mão, bota ele pra fora. É o argumento eterno dos jogadores da NBA, Danilo. Ele ganha muito bem pra isso. Não, sério, não. Aquilo foi complicado. Mas o Heat não sentiu tanta falta dele fazendo uma coisa que ele faz muito, que é carregar a bola. Porque o Jimmy Butler, que costuma ser o armador de fato quando precisa, ele foi marcado o quadro inteiro pelo Jrue Holiday. Foi uma vida infernal pro Jimmy Butler. E aí, em geral, ele passa a bola pro Tyler Hero, carrega, e aí o Jimmy Butler recebe depois, mais pra frente na jogada. Não, o Jimmy Butler fez 35 pontos, deu 11 assistências, 55% de aproveitamento dos arremessos, jogou 43 minutos com o Jrue Holiday no cangote dele. Exato. E aí, pelo amor de Deus, o Adebayo cumpriu bem essa função. De leva a bola pro ataque, pro Jimmy Butler não ter que lidar com o Jrue Holiday tão no começo da jogada, e aí depois, passado a meia quadra, aí passa a bola pro Jimmy Butler e deixa ele resolver. Eu tô bem curioso para ver o quanto desse Heat sobrevive de jogo a jogo, porque jogando assim, eles têm uma chance. É a versão mais parecida com o Heat do ano passado, que foi a melhor campanha. E vamos ver se o Antetokounmpo consegue voltar pro jogo 2, porque o Bucks é um bom time sem ele, mas é o Antetokounmpo. É claro. Vamos disfarçar que é um cara comum.
O Bucks precisa muito dele, precisa ganhar o jogo 2. A série ficou já bem mais interessante do que a gente imaginava. Com certeza. E vamos ver se o Heat consegue continuar correndo como correu nesse jogo. E aí eu separei jogadas pra gente ver essa correria inusitada do Miami Heat ontem. Vamos ver. Ainda temos Antetokounmpo em quadra. Um arremesso errado do Drew Holiday. E olha isso. Tô louco. Olha esse passe de quadra inteira. É convivência com o Kevin Love. Kevin Love que era famoso por isso, desde os tempos de universidade. Mas é tão pouco característico e o Jimmy Butler só recebe a bola na frente do Drew Holiday porque foi o Drew Holiday que deu o arremesso. Eles se aproveitaram do fato que o Drew Holiday teve mais responsabilidade ofensiva para correr na frente. E aqui é o Jimmy Butler simplesmente trazendo a bola pro ataque e atacando a cesta imediatamente. Não teve ataque de meia quadra. E o Ingles na frente dele tem que atacar mesmo. Tá mais que certo. É uma semi-transição. Mas é o Jimmy Butler sendo ultra agressivo e o Heat jogando de maneira inédita, muito mais rápida. Aqui, arremesso errado, olha o nível de correria, já é um passe pro Jimmy Butler, completamente livre em enterrar. Muito estranho, né? Muito estranho. A gente nunca viu o Heat fazer um troço desse. Aqui a gente já tá na meia quadra, mas eu queria mostrar o jeito com que o Brook Lopes está marcando nessa partida. Olha como ele está ali, sempre fazendo drop. O Adebayo consegue fazer esse corta-luz. O Jimmy Butler tem esse arremesso de meia distância. Por isso que eu achei que o Brook Lopes sofreu como sempre sofre no drop. E depois ainda sofreu quando o Kevin Love estava esticando a quadra. É que você quer que eles arremessem de meia distância, né? O plano do drop é esse. Mas é que o Jimmy Butler adora. É. Deu pra ver como ele teve sucesso aí. Turnover, desperdício, passe de quadra inteira. Tá contando aí quantas enterradas o Jimmy Butler deu completamente livre assim correndo pra até frente? eu faria 35 pontos, Jimmy Butler. E aqui, olha a novidade. É o Brook Lopes tendo que marcar o Kevin Love. Olha onde o Brook Lopes está. O Kevin Love, nesse ponto do jogo, já acertou umas bolas de 3 pontos. O Brook Lopes já tá assustado com isso. E aí o Jimmy Butler tem esse caminho livre pra cesta. O Crowder tem que vir na cobertura, ele vem um pouco tarde. Não é fácil passar pelo Holiday, mas se ele passa, não tem ninguém atrás, né? E aí é só finalizar. E é mérito do Jimmy Butler de ter passado pelo Drew Holiday. E aqui, ó, tentando responder. O Brook Lopes arremessou de 3. Ele nunca vai chegar. O Adebayo instantaneamente correu pra frente quando o Brook Lopes deu esse arremesso. É muito ponto fácil, né? Pro Muito Heat ponto não fácil. precisar jogar no ataque, é o que eles não costumam ir tão bem, embora tenha ido bem nos outros lances. E tá aí, de novo, o Brook Lopes fora do garrafão, né? E aqui, ó, é o Adebayo sendo marcado pelo Brook Lopes. O Brook Lopes deu espaço, mas já é o suficiente pro Jimmy Butler cortar em direção à cesta. E é o Adebayo usando esse espaço para dar um passe. E é de novo o Jimmy Butler se livrando do Drew Holiday, né? Não. Agora é o Middleton marcando ele, mas fintado, o famoso give and go, e ninguém no garrafão de novo, né? Isso, e esse foi a formação mais baixa. Como você disse, o Antetokounmpo não está disponível. Então, quando o Brook Lopes senta, eles estão jogando com uma formação, um quinteto bem baixo. O Jimmy Butler só fez o toca me boy e atacou. E é o Bobby Portis, é o pivô aí, e o pivô, entre aspas, do Heat era o Kevin Love, ou seja, ninguém tá com pivô em quadra. E aí, fascinante. Olha onde tá marcando o Drew Holiday. É quadra inteira. O Jimmy Butler passou por ele. Não ousou sequer corta-luz. Isso também foi bem surpreendente. E é o Jimmy Butler atacando bem rápido, chegando no ataque bem cedo e aproveitando o drop do Brook Lopes. E para terminar a rodada, o jogo mais desinteressante do dia foi também o último, o que acabou no meio da madrugada. Então, se você dormiu, parabéns, você não perdeu nada. Fez muito bem. O Denver Nuggets atropelou o Minnesota Timberwolves. O Jokic praticamente só jogou o primeiro tempo. Todas as cestas do Jokic foram no primeiro tempo. Acho que das assistências dele, só uma foi no segundo tempo, porque não precisou. A diferença chegou em quase 30 pontos. A vitória foi bem tranquila e rápida para o Nuggets, que tem uma boa notícia. Lembra que a gente passou os últimos, sei lá, um mês e meio pelo menos, falando, e esse Nuggets meio devagar, e essa defesa que desapareceu do mapa. Grande partida defensiva do Denver Nuggets, jogou com intensidade, com força, forçou o pior jogo do Nuggets, do Wolves ofensivamente na temporada. É surreal. Eles marcaram 80 pontos. A gente tava com tanto medo dessa defesa do Nuggets, porque ela
desintegrou aí no último mês. Foi bem preocupante. E a gente pensando, será que eles simplesmente conseguem ligar essa chavinha quando os playoffs começarem? Ligou a chavinha. Olha, o Wolves foi engolido vivo. O Wolves fez 58 pontos em 71 posses de bola nos 3 primeiros quartos. O quarto período foi só brincadeira. Isso dá um rating ofensivo de pontos a cada 100 posses de bola de 81,7. 81,7 é disparado o pior jogo do Wolves na temporada. Pra você ter uma ideia, o melhor ataque da temporada foi o Kings, né, com tipo 119 pontos quase 120 a cada 100 posses de bola. Então foi um jogo assim terrível. A notícia ruim pro Nuggets o Wolves é critério, o Wolves vale. Claro. Mas é um excelente começo para você colocar sua defesa de volta no lugar. O adversário que estava na frente deles, que eles podem fazer. Né? Não é para culpar o Nuggets por estar indo bem com um adversário fraco. E eu quero dar uma desculpa pro Wolves, que não vale tanto assim. Que é desculpa, Wolves, desculpa ter rido de você. Assim? Quase, eu ri. Mas eu queria criar uma desculpa esfarrapada para eles explicarem por que o jogo foi tão ruim. Tá. Não vale 100%, porque envolve o calendário corrido da última semana, enquanto o Nuggets estava descansando em casa e treinando. Mas o Bucks estava assim, o Heat foi lá e ganhou. Então não explica tudo. Mas pensa que o jogo foi domingo à noite, certo? O que o Wolves estava fazendo no outro domingo à noite? O Gobert estava socando o Ryan Anderson. Num jogo valendo vaga no play-in. Eles estavam jogando com muita intensidade, se desgastando física e psicologicamente, com a temporada regular rolando. Lidando com crise interna, com soco e suspensão. Aí na terça-feira eles perderam um jogo todo desfalcado pro Lakers na prorrogação. E é uma viagem longa de Minneapolis para Los Angeles. E aí perdem na prorrogação, com todo mundo com a língua no chão na prorrogação. Aí eles voltam para casa para jogar aquele jogo decisivo valendo eliminação ao playoff contra o Thunder. E aí tem que voltar o Gobert. E aí volta o Gobert. E aí depois eles viajam para a altitude de La Paz, a.k.a. Denver, para enfrentar o Nuggets, melhor campanha do Oeste, descansado. E aí começa a ser atropelado logo de cara. Você joga só a toalha, um jogo muito fácil para você só falar, quer saber? Não vale a pena. No jogo 2 a gente começa. Não tem pressa, né? Vamos tirar um cochilo, depois a gente resolve. Então eu nem sei se tem muito o que tirar. O Mike Conley depois do jogo falou: tem alguns jogos que a gente tá com os nossos 2 pivôs em quadra que não tem espaço. Olha só, ainda reclamou dos pivôs. O Chris Finch falou: nossa escolha de arremesso foi ruim desde o começo. Pareceu só um time muito desligado. Muito desinteressado. Acho que eles perceberam muito rápido que não tinha chance nessa partida. É que parece que eles não têm chance nenhuma na série, né? Não acho que tenha, mas não precisa ser essa humilhação sempre. Só que o Nuggets começou muito bem, começou muito intenso. O Jokic começou dominando o duelo dele com o Towns, que é quem o Wolves colocou para marcar ele, com o Gobert na cobertura. E aí só foi muito rápido. Muito rápido. O negócio foi ladeira abaixo em segundos. E aí eu trouxe uns lances pra gente ver qual foi esse plano do Wolves, que não deu muito certo, mas talvez eles possam repetir com um pouco mais de intensidade na cobrança aí do Chris Finch, que ele cobrou um time mais físico pro jogo 2. Vamos ver qual foi o plano, pelo menos. Bora. Temos aqui já a novidade tática do Wolves, que é o Towns marcando o Jokic e o Gobert no Aaron Gordon. A ideia é ficar sempre na cobertura no garrafão. Porém, na prática foi só um mano a mano do Jokic com o Towns, e o Towns não tem a menor chance. E ainda é sexta e falta, né? Muito cruel. O Gobert nunca chega para dobrar de fato. Parece que a ideia é se o Jokic passar por ele. Se chegar embaixo da cesta, o Gobert tá lá. Mas o Jokic não precisa. E garantir rebotes. Mas acho que não vai ter muito rebote, não. E o Jokic é tão físico, né? Ele conquista esse espaço e aí ele tem um arremesso só. E essa foi a grande jogada da noite. O bloqueio do Aaron Gordon no Towns. E aí dá um caminho pro Jokic em velocidade, na velocidade do Jokic, né? Claro, né? Câmera lenta embaixo d'água. Atacar o Gobert, mas ó o que ele faz em câmera lenta. Que espetáculo. E é muito em câmera lenta. E essa é a ideia, você tem o Gobert pra cobertura, mas de novo, é um mano a mano. Essa cobertura é um mano a mano.
O Jokic é muito difícil de marcar num contra um. E o Jokic não precisa chegar do lado da cesta, embaixo, enterrar a bola. Então, o Gobert não vai fazer tanta diferença. E aqui é sem o Gobert, é só com o Towns. E aí, amigo? Gira, rodopia. Olha isso. Ele se dá o luxo de chegar mais perto da cesta do que da outra vez, de errar e nem o Gobert para tentar brigar pelo rebote ofensivo agora. Ele gira e vai dando um jeito de chegar perto do aro. E agora o Gobert tá aí, E ninguém dobra. É meia distância. Aí ele passa pra fora e bola de 3. Olha onde estão os 5 jogadores do Wolves. Todos olhando pro Jokic. E dá pra ter arremessado de novo. Ele pode. Não ia fazer a menor diferença a cobertura do Gobert aqui, mais uma vez. Mas ele fala, não, bola de 3 aí. Vamos esquentar a mão aí, Michael Porter. E esquentou. É no começo do jogo, né? Foi a primeira acionar posse os de bola. companheiros, né? Então tem cesta, tem passo. Acho que não fez nenhuma diferença essa cobertura do Gobert. De novo, todo mundo pressiona, porque já tem o Gobert na cobertura. Ele vai pro outro lado. Isso, é que o Gobert tá do lado errado da cobertura e aí o Taurean Prince tem que fazer isso. Pronto, tem um arremesso livre de 3 na zona morta. Então ele foi distribuindo, o Nuggets estava num bom dia dos arremessos de longa distância. Jokic pontuou quando precisou pontuar, passou. E aqui é um exemplo só defensivo de como o Jokic variou bastante. Então esse é mais o jeito que o Jokic marca pick and roll em geral, né? Ele sai na altura da jogada. Ele sai lá na linha de 3, depois volta. Depois ele volta, aí o Anthony Edwards tenta de novo e agora é um drop. Isso, ele não fez a mesma coisa. E aí a jogada continua e aí agora é uma terceira versão. Ao invés de ser com o Anthony Edwards, é com o Taurean Prince. Aí o Jokic nem marca. Isso, deixa eu arremessar. Para terminar esse resumo da rodada, nossa gloriosa maldição bola presa KTO, já que a KTO patrocina esse resumo da rodada. Obrigado, KTO. E a gente, claro, falhou na rodada de ontem. Achamos que a única zebra seria uma vitória do Clippers e o Denis usou a maldição KTO a favor dele. Não usei. Ele apostou. Nunca funciona quando eu uso assim, manipulo. Ele apostou contra o Lakers, sabendo que isso faria o Lakers vencer. Pra gente ganhar, tinha que combinar tudo certo. Já deu tudo errado desde o primeiro jogo. Lakers ganhou. Não deu nem graça. A gente achou que o Bucks ia ganhar. Pelo menos os outros 2 jogos a gente deu certo. A gente apostou na vitória do Clippers e na vitória do Nuggets. Perfeito. E agora eu já tô mais empolgado para apostar em visitantes, hein? Hoje temos só 2 jogos. O Sixers recebe o Nets. Você tá animado para apostar em visitante? Não. Então, é o que eu imaginava. O KTO coloca o Sixers com um grande favoritismo. Paga 1,15 só a vitória do Sixers. Paga 5 cada real apostado a vitória do Nets. O mais interessante é Kings e Warriors. Porque a vitória do Kings paga 1,95. Perfeito. E a do Warriors 1,86 para cada rebote. Ou seja, o Warriors é tique o favorito, mas praticamente empatado. Você quer apostar na vitória de alguém ou você quer apostar numa atuação individual? O famoso sair pela tangente. Eu quero continuar com minha sequência de apostas favoráveis ao Kings. Você acha que o Kings abre 2-0? Eu acho que o Kings abre 2-0. Vamos lá então. Beleza. Então, vitória do Kings. É o mesmo modelo na versão antiga e na versão nova, e eu acho que, por enquanto, a versão nova largou na frente. Danilo confiante aí, eu não sei, acho que essa série tá... Eu não tenho uma ideia do que achar. Não, vai ser fascinante. Eu tô com aquela clássica, o time da casa vence o jogo 7, que é o seu jeito de falar, sei lá, pra mim é tudo igual. Por tudo pode acontecer. Mas esse dá uma moral pra quem tá jogando o jogo 7 em casa. Tudo. E vamos aproveitar e fazer uma combinadinha, porque... você quer combinar as duas? Porque a derrota do Nets é dinheiro de graça, né? Eu gosto de dinheiro de graça. Entendi. Não uma combinada dentro do jogo, que você pode fazer também. Não. Vitória do Kings mais alguma coisa. Então, Não, vitória do Kings, dos Sixers e do Kings. Isso. Tá. E aí, quanto volta? Se a gente apostar os 3 reaisinhos tradicionais de sempre, ganha 6,75. Então põe 5. Que vai ganhar 11. Perfeito, agora fica animado. Danilo animado. Perigo. Atenção, Kings. Não, maldição bola presa aqui é os 2, só eu. Será? Vamos descobrir. Só o tempo dirá. Bom, mande aí nos comentários primeiro qual que você está almoçando e se você apostou em alguma coisa, qual foi sua apostinha do dia. E a gente volta amanhã para comentar essas 2 partidas e amanhã vai ser um resumo mais curto,
porque são só 2 jogos, é metade do que foi hoje. Isso, mas a gente talvez possa mostrar mais jogadas também. E é isso. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com mais esse resumo da rodada. Aperta o sininho aí para ser notificado assim que o resumo for ao ar, lá pela hora do almoço. E aproveita, dá o joinha aí no vídeo para o resumo da rodada chegar em mais gente. Bom almoço, até amanhã. Tchau! Tchau, tchau!